pedir que você puxe para Albuquerque. Tudo
Fala pro seu pai pegar. Fala pro seu pai pegar pro você. Mas é que tem pote de vidro na frente. Eu tenho medo de cair. Olá, olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Oi, Lu, Luciana, tudo bem, Lu? A Lu parece que está travada. Vocês me ouvem? Todo mundo me ouve, não? Sim, peraí, deixa eu ver se eu estou com... Oi, Lu, tudo bem? Eu não estou... Vocês estão me ouvindo? Sim? Eu acho que a Lu... Você está me ouvindo, Lu? Eu não te ouço. Vamos ver ela acertando aqui. O pessoal está chegando. Eu tô sim. Tá me ouvindo? Você quer tentar entrar, Lu, novamente? Sair e entrar novamente? Deve ser o Tulu. Deve ser o Tulu. Vocês me escutam? Agora. Sim. Vocês escutam o tom porque eu não estou escutando o tom. Eu acho que elas estão me ouvindo, sim. Fala de novo, Lu. Oi, Tom. Boa tarde. Boa tarde. É Luciene. Tudo bem? Eu não sei se é Luciana ou Luciene. Alguém poderia falar para o seu fone para eu ver, por favor? Oi, Lu, você está ouvindo? Oi, Lu. Oi. Oi, Lu. Tô ouvindo. Oi. Deixa eu ver se é alguma coisa aqui da minha configuração. Oi. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Sim. Sim, né? Sim. Ótimo. Agora alguém pode falar? Olá, olá. Tô ouvindo, Lu. Oi, Dá Lu. para ouvir sim. Mas eu não escuto vocês, que estranho. Tá me escutando? Sim. É Luciene. Eu vou mandar uma mensagem para a Lu para falar para ela. É Eu Luciene. Sim, eu te ouço, vou sair Luciene. e entrar de novo. Acho que talvez seja melhor eu fazer isso. Isso, acho que é melhor. Não sei. Vou sair e entrar de novo. Vamos ver. Vamos aguardar a Lu voltar. Enquanto isso, a gente vai vendo quem está aqui. O pessoal vai chegando. Um monte de cara nova hoje.
Se não bem. Porque aqui dá a impressão que o vídeo está entendendo o que eu estou falando? Para quem não está tão familiarizado, eu vou explicar aqui no Zoom como é que funciona enquanto a Lu vai chegando. É o seguinte, na barra de baixo, tem no canto esquerdo, que eu acho que aqui é o canto esquerdo para vocês, aqui é o meu direito, de vocês à esquerda, bem embaixo, tem um microfone e uma câmera. Ali, quando ela está fechadinha, você não está podendo fazer o som e falando, e nem a gente não consegue te ver. Durante a nossa conversa, eu vou deixar todo mundo no mudo, porque senão fica esses barulhos no fundo, e daí fica difícil das pessoas ouvirem. E daí a gente pede para deixar a câmera aberta para a gente ver todo mundo que está aqui. Também nessa faixa, no meio, assim, perto do meio, tem um balãozinho assim que está escrito chat, que é onde você pode escrever e tudo mais, fazer perguntas, é por aí. Entendeu? Deixa eu ver. Acho que a Luciana... Olá. Olá. E eu não escuto. Agora como... sim. Meu Deus. Boa tarde. Eu vou falar para ela por celular. Também não escutam ainda, né? A gente Aliás, vocês me escutam, mas eu não escuto vocês. Luciene. Quem é a Luciene? Luciene. Ok. Fala que o... Oi. Vou tentar entrar desculpem, pelo meu celular. Vai tranquilo. Olha, posso falar alguma coisa? Eu acabei de sair de uma aula que não consegui ter pelo Zoom. Parece que o Zoom está dando uns problemas. Teve uma atualização do Zoom ontem. Será que você não fez a atualização, Luciana? Acho que ela saiu, vai tentar entrar pelo estado. O professor ficou 1 hora tentando dar aula e não conseguiu pelo Zoom hoje. Agora há pouco. Entendi. Ela falou que vai tentar entrar pelo celular, vamos ver. Luciene, quem é a Luciene? Oi. Eu estou deixando você no mudo porque está muito barulho no seu fundo. Então, durante a apresentação, a gente vai ficar com você no mudo, entendeu? Tá. Que eu estou colocando, acabei de te colocar no mudo, daí você está tirando do mudo, e daí está muito barulho aí no fundo. Peraí, a Lu tá... Peraí. Lu, agora você está... Fala de novo. Você está me ouvindo? Agora sim. Ah, que bom. Agora Deixa sim. eu só... Alguma coisa que eu alterei nas configurações aqui para uma última reunião que eu fiz, Sei. que deve ter dado problema. Imagina. Bom, vamos lá. Você não quer virar assim o celular, Lu, que eu acho que fica melhor. Dá para fazer isso ou não? Aí, só vou pôr um apoio, peraí. Tá. Só um pouquinho, peraí. Se não der, não tem problema. Dá sim, os livros vão ser úteis. Pronto, aí fica mais... Não virou. Mas tem que ser do outro lado, talvez. Tá. E agora sim? Ih, não. Então deixa em pé mesmo, tá estranho. Então deixa normal. Aí, deixa assim então mesmo. Ah, é? É. Mas tá ótimo. Poderia pegar o iPad, mas é mais tempo que a gente vai perder, né? Não tem problema. Também esse tempinho aqui, esses 5 minutos aqui, todo mundo tá chegando mesmo, então tá tudo certo. Então eu vou pegar o iPad e ver se fica melhor ainda e a gente vai dando um tempo para todo mundo chegar. Tá bom. Fica tranquilo. Você acha? Não, tá bom assim, Lu. Tá tudo certo. Tá bom? Sim? Tá bom. Era só para ficar assim, mais aparecendo na lateral, mas tá tudo certo. Tá bom? Tá bom. Fica maravilha.
A gente tem... Seja bem-vinda, Lu. A gente vai... Muito obrigada. Muito obrigada. A gente Queria agradecer muito o convite. Imagina, a gente... Tô adorando ter você aqui. Eu já vou fazer a apresentação formal, assim, e tudo mais. Tá bom. Mas o que a gente tem feito... Então, só porque como tem muita gente nova aqui, só lembrando sobre o Zoom. Eu vou pedir para todo mundo ficar no mudo. Tati, eu peço que você me ajude, tá? Comigo, Tom. Tati. Sim, estou pedindo para você me ajudar com os sons aqui. Tá bom, beleza. Pessoas no mudo. Minha internet está um pouco ruim, tá cortando, mas eu vou tentar aqui continuar. Espera aí, que eu deixei... Só explicando sobre o Zoom, eu vou pedir que todo mundo mantenha o microfone no mudo. O microfone fica na parte de baixo assim da nossa tela, do lado esquerdo. Ele tem o microfone, então eu peço que você aperte ali que você vai deixar ele no mudo. Tá? E a câmera também está do lado, aí você abrir, daí a gente consegue ver vocês na câmera. E no meio dessa faixa também tem um espaço que é um balãozinho, que é chat, onde vocês podem escrever perguntas e tudo mais. O que a gente tem feito, no final da conversa, a gente abre para perguntas. Tá bom? Uma coisa que a gente tem feito que tem sido muito legal, queria saber as cidades que estão participando aqui. A gente faz primeiro uma... Então, eu vou pedir para todo mundo escrever no chat, nesse balãozinho que tem no meio, a cidade onde vocês estão agora, para a gente ver todo mundo que está aqui. Olá. Fortaleza, peraí que eu já... Fortaleza, Vinhedo, Campinas, Jundiaí, São Paulo, Salvador, São Roque, Ribeirão, Lauro de Freitas, na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Natal, Aracaju, Ribeirão Preto, Brasília, Belém, Jaguariúna, Campina Grande, Palhoça, Curitiba, Porto Alegre, Feira de Santana, Brasília, Tatuí, Alfenas, Alto de Rodrigues, no Rio Grande do Norte, São Mateus, Ribeirão Preto, Porto Velho, Goiânia, Ribeirão Preto, Jaguariúna, Fortaleza, Bauru, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, Caxias do Sul, Curitiba, Porto Alegre, Austin, Rio de Janeiro, Natal, São Paulo, Aracaju, Juazeiro do Norte, São Paulo, Santana do Panaíba, Nova Friburgo, Campinas, Mossoró, Campinas, Belém, Caxias do Sul, Feira de Santana, Maceió, Cotia, Goiânia, São Bernardo do Campo, Marabá, Christiansburg, na Virgínia, nos Estados Unidos, Tabuleiro do Norte, Recife, Maceió, Trairi, no Ceará, São Paulo, Pouso Alegre, Salvador, Florianópolis e Monte Alegre. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente tem tido já, hoje a gente está fechando a 7ª semana de encontros. A gente sempre tem gente assim de todos os lugares do Brasil, é muito legal. Nossa, isso é muito bom, né, Tom? Muito, é maravilhoso. A gente só não teve a chance de ter ninguém do Iapoc nem do Chuí. Que eu queria numa reunião ter um dia de o Iapoc e o Chuí, a gente não conseguiu atingir essa meta ainda, mas tudo bem. Então, Lu, seja super bem-vinda. Deixa eu fazer aqui, fazer uma apresentação formal. Peraí, deixa eu só começar. Já estamos gravando. Então, um prazer gigante de ter hoje a Lu aqui com a gente. Luciana Mazorra, a gente vai falar sobre o luto das crianças frente às perdas vivenciadas na pandemia. E um pouco sobre a Luciana Mazorra. Ela é psicóloga e psicoterapeuta, doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, cofundadora, professora e supervisora do 4 Estações Instituto de Psicologia, membro da IWG, que é a International Working Group on Death, Dying and Bereavement. Ela é coautora do livro O Dia em que o Passarinho Não Cantou, co-organizadora do livro Luto na Infância e Intervenções Psicológicas em Diferentes Contextos, da Livro Pleno Campinas, e outras publicações sobre morte e luto. E ela também é minha professora.
Ah, de que bacana. especialização que eu estou fazendo em luto. É um prazer, eu estou adorando e tem sido muito bom. Lu, então seja super bem-vinda. Eu acho que essa conversa é muito relevante. Eu queria abrir te fazendo uma pergunta, assim, para a gente começar. Na verdade, assim, quais os lutos que essas crianças estão vivenciando por causa da pandemia? Tá ótimo. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje, é uma honra, né? Enfim, o querido Tom me convidou, um aluno, né? Está sendo muito gostoso tê-lo também como aluno. E também, né, eu fiquei muito feliz, principalmente porque agora é um momento muito importante para a gente difundir informação correta a respeito do luto da criança, né? A partir da psicoeducação, a partir da informação, a partir de cuidados que a gente possa oferecer para as famílias, para os educadores, para a sociedade como um todo, a gente pode mitigar o impacto psicológico negativo que essa pandemia pode ter, né, em relação às crianças e potencializar recursos de enfrentamento. Então, assim, eu fico muito feliz com essa oportunidade, né, porque numa situação como essa, que causa um sentimento de impotência, de certa forma, em todos nós, né, isso, para mim, né, no meu enfrentamento da crise que eu também estou vivendo, como todos nós, isso me faz com que eu me sinta mais potente, né? Puxa, eu não posso sair de casa, mas eu posso levar informação para as pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que todos nós podemos pensar agora, né? Como é que eu posso, de alguma forma, contribuir para, enfim, contribuir para que essa situação seja melhor enfrentada de uma forma geral pela população. Agora, voltando para essa pergunta, né? Quais são os lutos, né? Todos nós estamos vivendo um luto coletivo nesse momento, né? Tanto pela perda do mundo conhecido, né, do mundo que a gente conhecia, né, o nosso chamado mundo presumido, e que já não existe mais, né? A gente já fala aí do novo normal, né? Que a gente não vai voltar ao normal, a gente vai ter que lidar com esse novo normal. Então, todos temos que lidar com isso, né? Com as perdas cotidianas aí que estamos enfrentando, né? A perda do mundo que a gente conhecia, e, além disso, as milhares de mortes que estão acontecendo diariamente em todo o mundo nos impactam também, né? Então, essa sensação de, muitas vezes, fadiga, né? Mais ansiedade que a gente sente nesses momentos, né? Tem a ver com tudo isso, né? E as crianças também estão vivenciando essas perdas, né? Então, a criança também perdeu o mundo que ela conhecia, né? A criança perdeu... Deixa eu só virar aqui, que eu estou agora sem ninguém de carinha, eu gosto de falar para alguma carinha. Vendo? É meu mundo presumido, né? Quer dizer, eu estava acostumada a dar aula pessoalmente, agora por Zoom, é muito bacana, mas uma carinha ali ainda é importante para mim, né? É mais familiar, né? Em momentos a gente busca aquilo que é mais familiar para nos trazer segurança, não é mesmo? Então, as crianças, elas também perderam a sua rotina, né? E para a rotina, se para nós a perda da rotina tem um impacto, não tem, né? Então, nós estamos tendo que lidar com isso, com o fato de que nós não saímos mais para ir trabalhar, ou, enfim, né? Muitos de nós não saímos mais para ir trabalhar, estamos trabalhando em casa, né? Para a criança também, né? Para a criança o impacto é maior ainda, porque ela precisa da rotina, né? De um senso de previsibilidade para se sentir segura. Então, essa é uma grande perda, né? A perda da escola, né? Que traz, né? Ela não vai mais à escola, então a perda do contato com os professores, né? Que são uma figura de apego para ela importante, são uma figura que traz segurança para a criança, né? Fonte de afeto, né? De continência. Então, assim, elas não perderam o contato totalmente, quer dizer, as crianças, né? Que estudam em escola particular não perderam, mas é uma outra relação, né? A frequência é menor, o contato é menor, né? O contato com os amigos também teve que se transformar, agora é um contato à distância, né? Infelizmente, o contato virtual ainda não substitui o abraço, né? Então, isso é algo que, assim, nós, né, claro, a gente vai encontrando recursos para nos adaptar a essas mudanças,
mas tem coisas das quais a gente vai sentir falta e ok, né? Ok a gente sentir falta e a gente poder falar disso, né? E as crianças sentem isso. A falta dos encontros com familiares, com avós, né? Também, que muitas vezes não estão sendo possíveis. A falta daquela pessoa que trabalhava em casa, né? Então, essa perda que estava em casa, que muitos tinham alguém ajudando em casa, né? Muitas famílias tinham, e agora não tem mais. E as crianças vivenciam a perda também do contato com essa pessoa, que também faz, as crianças sentem falta também, então é uma perda, né? Além de tudo isso, tem muitas, né? Vão conviver com o adoecimento de alguém da família, né? E até com a perda por morte, né? De algum ente querido. Então, são diversas as perdas e que o importante é que nós saibamos que elas sentem essas perdas, né? Como elas vão lidar, né? Como isso vai impactar cada criança, isso é muito diverso, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de que elas também estão sentindo o impacto de tudo isso, né? E como identificar isso, Lu? Como seria possível identificar que essas crianças estão... Porque talvez não seja tão óbvio. Eu acho que também tem uma situação nova, né? Porque também muitos pais estão passando muito mais tempo com seus filhos e também estão aprendendo a se relacionar com seus filhos também. Acho que também é uma situação nova para todo mundo. Então, como identificar isso na criança? Que a criança está em luto. Se aquilo é uma birra, se aquilo ela é daquele jeito, porque agora são 24 horas juntos, ou isso é um sinal de luto. É complexo, né? As crianças, elas podem manifestar, né, a reação a essas perdas de diversas formas, né? Então, por exemplo, mudanças no comportamento, então, ficarem mais irritadiças, né? Ficarem mais ansiosas, mudanças na alimentação, então, perda de apetite, aumento de apetite, mudanças no sono, adoecimentos frequentes que não eram comuns, então, queixas, né, frequentes, estou com dor de cabeça, ou estou com dor de barriga, né, quer dizer, ela pode manifestar no corpo também, né, elas podem ficar mais tristes também, né, elas podem manifestar tristeza, elas podem manifestar saudade, né, e aí, claro, às vezes aquela irritação não tem a ver com isso, mas é a conversa que vai ajudar o adulto a identificar se isso tem a ver, né, com uma reação à situação ou não, né? Então, assim, o mais importante nesse momento para a criança é ela ter o cuidado, né, de um adulto com quem ela tem uma relação de segurança e de confiança, né, de um cuidador com quem ela se sinta segura. Geralmente, os pais, né? Não necessariamente. Então, esse cuidado, ela tendo alguém que vai dizer para ela que isso que ela está sentindo é normal, né? E até dizer também, puxa, eu também me sinto assim às vezes, está tudo tão esquisito, né? Às vezes também me dá uma raiva de tudo isso, eu fico querendo voltar aí para o meu trabalho, eu quero aquela minha vida de volta. Então, assim, quando a gente pode também nomear para a criança aquilo que ela está sentindo, dar nome àquilo que ela talvez nem saiba nomear, isso diminui a angústia, né? Então, o principal cuidado é esse cuidado dos pais poderem conversar com a criança a respeito do que está acontecendo, né? Tanto nomeando e validando os sentimentos, como também explicando o que está acontecendo, né? Essa é outra coisa muito importante, né? Porque para nós já é angustiante o que a gente está vivendo, e a gente tem toda a informação, a gente entende o que é uma doença, a gente entende o que está acontecendo no mundo. Imagine para uma criança que vê, né, que está tudo diferente, a rotina está diferente, ela não vai mais para a escola, os pais não saem mais de casa e que nada foi contado, nada foi explicado, né? Então, o que ela não entende muito bem, ela ouviu falar desse coronavírus, mas o que é esse coronavírus? Né? Então, as fantasias que ela pode construir a partir disso podem ser muito mais assustadoras do que a realidade. E aí o sentimento de ameaça dela, né, que ela pode vivenciar, pode ser muito maior do que se for explicado, né? Então, é importante que os pais falem numa linguagem clara, né, adequada para a idade, de acordo
que ela for perguntando, né? Para isso tem materiais que também podem ajudar os pais. Depois o Tom vai mostrar para vocês um que eu achei bem bacana, né? E que eles estejam abertos, né, para perguntas, né, para que ela possa perguntar. Tem algumas escolas que estão trabalhando essa questão com as crianças também, que estão trazendo o assunto, discutindo. Então, a escola tem papel também, acho que importante nesse momento, de trazer essa informação na medida, né, da capacidade da criança, dos recursos da criança, nesse momento de desenvolvimento que ela estiver. Né? Então, assim, uma outra coisa que eu acho que é bem importante é não dar mais informação do que ela pode lhe dar. Né? Então, não tem por que uma criança pequena ficar assistindo também notícias na televisão que trazem essas mortes, né, e mais mortes todos os dias, aquele número crescendo. Essa exposição, ela tanto potencialmente traumática para nós, né, se a gente ficar o dia inteiro assistindo informações, mortes, imagens que às vezes são impactantes, para a gente pode ser potencialmente traumático. Imagine para a criança, né? Então, a gente também, vamos dizer, que vai poder passar para a criança aquilo que a gente entende que ela é capaz de dar conta, né? E isso é importante para ela se sentir segura, né? Quer dizer, a gente não vai omitir informação, mas dar aquilo que ela pode digerir, que ela pode assimilar, né? E trazendo também uma esperança, né, de que as coisas, em algum momento, vão se resolver, né? Talvez a gente não volte daquela mesma forma de antes, talvez quando ela voltar para a escola vão ter coisas diferentes, mas que, vamos dizer, de alguma forma as coisas vão se acomodar, que vai ficar tudo bem, né? Isso é importante também para a criança, ela algum nível de tranquilização nesse momento. Isso também é bem importante, né? Teve outro dia eu estava conversando com a minha comadre, que são meus afilhados, e ela, depois, acho que de uns 40 dias em casa, eles foram dar uma volta de carro no bairro. Porque eles estavam querendo saber o que estava acontecendo. E eles saíram, olhando e falaram, mas está tudo normal. Porque também não dava, ela falou, eu não sei o que estava na cabeça deles, porque a gente está preso, será que tudo mudou? Será que... Então, também vai para o imaginário, que você não sabe o que é. Então, mostrou do carro com segurança e tudo mais no bairro, e daí voltou e acalmou, tipo, tá. Então, né, porque eu acho que quando a gente vai para esse mundo da fantasia, a gente fala muito sobre isso com o paciente, né, também, das conversas serem muito claras e dar o tipo de informação que a pessoa quer. Você sai porque no mundo da fantasia, às vezes o monstro é muito maior, né, do que realmente acontece. Isso, exatamente. O monstro costuma ser muito maior. E aí, quando a gente dá uma cara para o monstro, né? E quando a gente explica, dá uma informação, dá um livrinho explicando, isso ajuda muito a criança a entender, né? E eu acho que tem uma outra coisa também. Quando o adulto fala sobre o assunto com a criança, ele já está dizendo que aquilo é possível de ser falado, né? Aí eu estou falando tanto do coronavírus, como eu estou falando no caso de algum familiar que está doente, né? De algum familiar que faleceu, né? Quer dizer, por mais difícil que seja a situação, se ela pode ser falada, pode ser nomeada, ela pode ser enfrentada, né? Então, quando o adulto dá a verdade para a criança, né? Diz a respeito do que está acontecendo, ela entende, né? A mensagem que ela recebe é, puxa, então eu posso dar conta disso, né? A minha mãe e meu pai então, dão conta e eu posso também dar conta, né? Claro, com apoio, com suporte. Então, isso é uma outra coisa muito importante, né? A criança sentir que os pais são fortes o suficiente para darem conta dessa situação, tá? Eu não estou dizendo invencíveis, eu não estou dizendo inabaláveis, né? Tanto é que eu acho que é muito bom também a gente poder mostrar que também sofre com tudo isso, né? Poder falar, puxa, né? Eu estou triste porque eu perdi um amigo, né? Nessa situação, se você vivenciou isso, né? Poder falar, puxa, eu estou angustiada porque eu queria poder viajar e a gente não vai mais poder viajar. Enfim, as inúmeras situações que podem ser vividas nesse contexto. Então, não é ser inabalável, mas é poder dar essa mensagem de que é possível sobreviver a isso, né? Nós vamos lidar com isso,
né? E que ele é um recurso de apoio, né, diante do sofrimento dessa criança. Ela sentir que ela pode recorrer, que ela pode contar com os cuidadores. Então, isso é E no caso daí da morte, porque a gente está falando de todos esses lutos, né, simbólicos, que daí são até mais difíceis até, né, talvez, de identificar. No caso de um luto realmente relacionado à morte de alguém, a morte de um parente, de um professor, a morte de um avô, alguma coisa assim. Como lidar? Como levar essa informação? Eu sei que você é da linha de ser honesto, né? Como ter essa conversa? Como ser transparente? O que é importante colocar e conversar com a criança? É importante já se falar, né, quando possível, desde o início né, vamos dizer que um familiar que possa ter adoecido em função de Covid, né, quer dizer, poder contar, né, do que está acontecendo, do que está sendo feito, se for possível nesse contexto, se estiver sendo possível a comunicação com o familiar internado, no caso da internação, permitir que a criança também, né, se comunique, também se despeça, né, se for possível, se despeça desse familiar, né, se for possível, dependendo de como esse familiar estiver, quer dizer, tem uma série de coisas aí para serem levadas em conta, obviamente, mas que a criança seja incluída nesse processo, né, de alguma forma, principalmente se for alguém com quem ela tem um vínculo muito forte, né, um avô, um pai, um irmão, quer dizer, ela, né, é importante que a gente reconheça que ela é uma enlutada também, né, quando ela perde um ente querido, porque muitas vezes, né, há esse mito de que não, mas a criança não sofre, ela não sente, ela não percebe, não, né, claro que ela percebe, ela sente muito, então poder incluí-la, poder, né, e já falando a respeito, e diante da morte dessa pessoa, né, o ideal seria também convidá-la a participar dos rituais, né, contar o que aconteceu numa linguagem clara, né, honesta, também de novo, e dando, à medida do que ela vai perguntando, né, dando espaço para que ela possa fazer perguntas. Então também, quer dizer, às vezes a gente também por ansiedade, né, trazer um monte de informação, sendo que ela também não perguntou até ali, né, então a gente vai indo à medida que ela vai perguntando também. Uma linguagem, o que é uma linguagem clara? Porque também existe, por exemplo, o nosso público aqui tem muita gente que não é psicólogo, né? Muitas das pessoas não são. É público leigo. O que é essa linguagem simples, honesta? Como se falar? Virou uma estrelinha ou morreu? Morreu. Morreu é linguagem clara. Eu vou dizer que eu não sou xiita contra virou uma estrelinha, né? Brincando aqui um pouco. Eu acho que os adultos podem também criar, vamos dizer, ter a sua forma de, enfim, de entender também a morte, de acordo com a sua religião, foi para o céu, né? Virou uma estrelinha pode ter a ver com essa questão de foi para o céu, e isso pode ter a ver com a religião da pessoa. Né? Agora, nunca deixar de falar a palavra morreu, né? Porque isso ajuda a criança a entender o que aconteceu, né? Se a gente usar metáforas, né? No sentido de, bom, ele está descansando, ele, né, foi para um lugar melhor, enfim, a criança pode não entender o que aconteceu, ela de fato pode não compreender, né? Então, tem crianças que, eu já atendi casos em que a criança estava com dificuldade de dormir, e a gente foi entender que o que foi contado para ela é que o avô estava descansando, né? E que então ela entendia que se ela fosse dormir, que ela não acordaria mais, né? Ela poderia não acordar mais. Então, por isso que essa linguagem clara, né? Vamos dizer assim, na medida que ela possa entender, né? Com palavras claras, né? Que ela vai entendendo o que é morrer, que ela possa entender e construindo o que é morrer, porque se para nós, né? Que já entendemos o que é morrer, já é muito difícil, né, lidar com o falecimento de alguém, para uma criança que ainda está construindo o seu conceito de morte, acaba sendo um desafio cognitivo maior, um desafio emocional e também cognitivo. Tá? Então, por isso é importante essa linguagem clara e usar a palavra mesmo morreu.
Por que é difícil, né, para o adulto contar muitas vezes? É porque toca na nossa fragilidade, né? Os pais muitas vezes querem poupar a criança do sofrimento, não é mesmo? Então eles acham que se eles, bom, não vamos falar toda a verdade, vamos falar meia verdade, como se isso fosse poupar. O problema é que não poupa, né? Se poupasse mesmo, talvez até valesse, né? Mas o problema é que não poupa, pelo contrário, a criança ela fica mais vulnerável para lidar com aquilo, se ela não tem informação, se não é explicado de fato o que aconteceu. Porque eu acho que Então, também, tem um pouco do que eu estava falando da história do mundo da fantasia, né? Se eu dou informações, ele dormiu, ele foi viajar, daí qualquer momento de uma pessoa, daí concretamente na vida real vai dormir, ela vai fazer alguma ligação para esse mundo real. Então, se você dá conceitos que ela consegue elaborar e que seja uma situação totalmente diferente, eu acho que acaba ficando mais fácil, mais doloroso. Ou não, porque também ela não está vendo, ela está sentindo essa falta, né? Então, acho que é importante dar informações na medida do possível, que ela possa, não precisa entrar em todos os detalhes, mas para que ela possa ter elementos para elaborar e passar por esse entendimento, né? É isso mesmo, né? Porque vamos dizer, é como se a criança tivesse, né? Quando a gente tem uma situação como essa para elaborar, né? Quer dizer, a morte de um ente querido, é como se a gente precisasse montar as pecinhas de um quebra-cabeça, né? Construir uma narrativa para compreender essa história. Se para a criança não é dada essa informação, ela fica sem algumas peças, né? E por conta do momento de desenvolvimento cognitivo que ela está, a tendência dela a fantasiar, a tendência dela a achar que então foi ela que causou aquela situação. Puxa, né, meu irmão morreu e olha que no dia anterior a gente brigou e eu falei que eu nunca queria ter tido um irmão. Né? A criança ela tem uma tendência, como ela tem um pensamento mais, ela é mais egocêntrica, né? Ela tem uma tendência a achar que tudo gira em torno dela. Então, numa situação de morte, é muito comum também ela construir fantasias, né, significados ligados a uma questão de culpa, de que ela possa ter sido culpada, então, pelo que aconteceu. Né? Então, se a gente dá informação e se a gente diz, né, o que aconteceu, foi uma doença, essa doença age assim, né? Enfim, não havia um remédio. Né? Então, isso facilita a compreensão, né? E isso dá menos espaço para sentimentos de culpa, de sentimentos de abandono, né? Como é que é você falar que o vovô está viajando e esse vovô nunca volta? Né? Então, o vovô me abandonou, não é mesmo? Então... Lu, eu queria falar um pouco sobre o seu livro, né? O dia que o passarinho não cantou, certo? É o nome, né? Isso. Que eu acho que vem disso, né? Que normalmente o primeiro contato que a criança tem com a morte, muitas vezes, é a perda de um bichinho de estimação. É verdade mesmo. Você acha que, com essa situação que a gente está vivendo agora, porque muitas crianças estão vivendo esse luto que a gente está falando, ou seja, talvez esse primeiro luto não seja pelo um animal de estimação, seja dessa forma massiva, talvez até mais violenta. Você acha que isso é diferente da perda de um animal? É mais simples, é mais complexo? Não sei nem qual é a minha pergunta, mas para mim tem alguma relação. Se antes o primeiro contato normalmente era via o bicho de estimação, agora está sendo por essa situação. Como é isso? Como que isso deve estar na cabecinha das crianças? Sim. Eu acho que não daria assim para generalizar, né? O que vai ser o mais difícil. Eu acho que essa é uma experiência que vai ter um impacto mesmo em todos nós, né? E nas crianças não seria diferente. E que, como toda crise aí, né? Se por um lado traz perdas, pode trazer ganhos também. Né? Eu acho que tem isso que eu acho que é importante também a gente olhar para isso, né? As situações de adversidade, né, se elas são, por um lado, um fator de risco para, né, enfim, questões, né, psicológicas, problemas psicológicos, elas também são uma possibilidade de crescimento, elas trazem uma possibilidade de crescimento. Né? Então, eu acho que essa situação que a gente está vivendo, né, claro que para muitos, vamos dizer, o impacto vai ser muito diferente também
para cada criança, de acordo com o contexto em que ela vive, né? De acordo com a dinâmica familiar, de acordo com a personalidade dela, com os recursos de enfrentamento que ela já tinha, né? Se ela tinha já algum tipo de transtorno mental anterior. Então, para cada criança vai ser muito diferente. E para algumas, né, eu acho que para a grande maioria, eu acho que vai haver em potência essa chance também de um crescimento, de um amadurecimento, né? Vamos dizer, isso eu acho que é uma coisa muito bacana para a gente trabalhar com as crianças nesse momento, né? Eu comecei um pouco falando sobre isso. Eu poder, nesse momento, no momento em que eu me sinto impotente, né, eu encontrar a minha potência. Então, assim, a gente poder trabalhar com as crianças o que ela pode fazer nesse momento para ajudar, né, no enfrentamento dessa crise. Então, a gente tira a criança de um lugar de ameaçada, né, de vítima dessa situação, para um lugar de, vamos dizer, mais um super-herói, né, que vai ajudar no enfrentamento do problema, né, de saúde pública. Então, a gente vai ter que, todo mundo vai ajudar. Você vai ajudar lavando a sua mão, saindo de casa, né? Você vai ajudar, não está difícil a saudade do vovô e da vovó, mas então é que a gente tem que controlar o coronavírus, né? Então, esse sentimento de que ela pode cuidar dela e ao mesmo tempo cuidar do outro, dá um resgate de potência, né? E que eu acho que é um aprendizado muito grande para as crianças. Pode ser, né? Eu acho que tudo vai depender de como a gente vai lidar com tudo isso. Então, eu vejo aí algo também de positivo nisso, né? Assim como as pequenas, vamos dizer, as primeiras perdas que a gente vivencia, né? Como a do bichinho de estimação, né? Por um lado, claro que é dura, uma primeira perda, uma primeira experiência, mas ela também pode sair até mais fortalecida, né? Sentindo que ela conseguiu lidar com aquilo, que ela, né? Ela pode olhar para a dor dela e sobreviver a essa dor, não é mesmo? E até voltar a se alegrar com outros bichinhos que ela futuramente vai ter. Então, enfim, acho que isso é uma questão importante para a gente trabalhar com as crianças nesse momento. E no caso, eu queria voltar no caso... Cada um na crise. Entendi. Isso é importante, né? O papel de cada um na crise. E voltando nessa possibilidade da perda, né? De algum familiar, alguma coisa. Como que os pais podem ajudar as crianças a criar algumas ferramentas de enfrentamento desse período, para ajudá-las a elaborar através de conversas, desenhos, o que pode ser ideias, dê algumas ideias, recursos para que as pessoas possam ajudar essas crianças, caso isso venha acontecer. Tá bom. A gente sempre pensa que o processo de elaboração de uma perda, né, ele vai se dar numa oscilação entre dois movimentos. Eu olhar para o que essa perda provoca em mim, né, e eu olhar para a vida de alguma forma, olhar para os meus recursos de enfrentamento, eu me voltar para o cotidiano, né? Então, os pais, eles vão tanto acolher, né, eles vão tanto ajudar a criança acolhendo a dor que elas possam estar experimentando nesse momento, né? Então, dando um espaço, é isso que a gente conversou no começo, né? A escuta, validar os sentimentos, ouvir e responder perguntas que elas possam ter, dando informações, acolhendo, né, sentimentos e reações e comportamentos que ela possa estar manifestando agora, né? Então, procurando entender do que se trata, mas, ao mesmo tempo, também ajudando a criança, né, mantendo uma rotina mínima, né? Quer dizer, isso já é um recurso de enfrentamento, né? Você poder ajudar a criança a se estruturar nesse momento. Então, manter algum tipo de rotina, né? Ajudar a criança a manter o contato social, mesmo que virtual, né? Com os familiares, com os amigos. A rotina é algo que é muito organizador para a criança nesse momento de tantas mudanças, né? No momento de um certo caos, algum tipo de rotina, né? E aí eu acho que eu sou favorável, né, ao que aconteceu da manutenção do ensino nesse período. Eu acho que ajuda, é algo que a mantém conectada com os amigos, com os professores, ela tem tarefas que ela tem que fazer, né? Então isso mantém mais familiaridade no momento em que está tudo tão diferente.
né? Então, né, essa questão da rotina. E também poder buscar momentos de prazer, né? Também buscar ajudar a criança a manter a esperança, né? Então, isso também é muito legal. Eu acho que também é um momento em que a gente tem ganhos, né? Tem ganhos em potência. Nem todo mundo acho que está podendo experimentar, é isso que eu falei. Eu acho que tem pessoas que estão em situações mais difíceis, né, do que outras, mas há possibilidade de ganho nesse convívio familiar mais constante, né? Pais podendo fazer coisas que talvez antes eles não pudessem fazer, então almoçando e jantando todo dia com as crianças, pais que trabalhavam fora o dia todo, por exemplo, né? As crianças, por exemplo, podem também entrar nessa rotina ajudando, né? Isso é outra coisa que pode ajudá-las se sentindo potentes nesse momento. Então, ajudar na organização. Mínimas coisas de acordo com a sua idade, claro, mas ajudar na cozinha dentro do possível, de acordo com a idade, né? Então, acho que isso também é outra coisa que ajuda. Ter momentos de brincar, né? De fazer coisas prazerosas em família. Acho que isso é um recurso muito grande. Eu tenho ouvido também muitas crianças que têm falado que, poxa, esse período da quarentena até que é legal, né? Então, pode ser. Agora, eu sei que isso não está sendo possível em todos os contextos, né? Que tem pais que estão muito sobrecarregados, que não estão conseguindo oferecer isso, né? Então, aí acho que tem uma outra coisa mais importante nesse momento, acho que a mensagem acho que eu queria deixar, que os pais também se cuidem, né? Porque o mais importante, para a gente poder cuidar, a gente tem que se sentir bem. Para a gente poder ser a base segura para alguém, a gente tem que estar primeiro seguro. Então, enfim, acho que é um desafio, tá? Porque eu tenho visto, sim, pais muito sobrecarregados com a rotina da casa, né, do trabalho, acumulando, né, muitas jornadas na casa, o trabalho, os filhos, homeschooling, né? Então, assim, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai? Aí eu acho que isso tem que ser em todos os níveis, né? Quer dizer, uma consciência geral, as empresas precisam ter consciência de que talvez nesse momento que estamos vivendo, talvez as pessoas não estejam 100%, não vão poder dar 100% no trabalho. Como é que elas vão dar 100% ainda cuidar da casa, dos filhos, né? Difícil, é um desafio e tanto. Então, acho que tem aí algumas coisas para a gente pensar, né? Como é que a gente pode ajudar nesse sentido, para que os pais estejam bem, para poderem cuidar, para poderem ser essa base segura, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Esse é o maior recurso de enfrentamento, né? Você ser um modelo de como se lida com a crise, né? Lidando com estabilidade, com serenidade, né? Sem desespero, né? Sem a negação e sem também um pânico, né? E, enfim, então acho que isso é a questão. Tirar uma dúvida, no começo você falou sobre, né, de também minimizar o tipo de informação que vai chegar até essa criança, realmente não deixar ela exposta ao jornal e tudo mais. Mas isso vaza, né? Essas conversas acontecem no telefone e tudo mais. Então, elas sabem minimamente que existem muitas mortes, elas sabem do risco de elas perderem os avós. Então, uma pergunta que vem muito frequente, e o medo que elas devem estar vivendo é: mamãe, você vai morrer? Papai, você vai morrer? O vovô vai morrer? Como acolher esse medo? Como abrir e sustentar essa conversa com essa criança? Ótimo. Você tem razão. A gente não vai conseguir... A ideia não é vedar, né? Pelo contrário, eu acho que tem que ser claro e falar, né? É uma doença, ainda não tem o remédio, ela é séria, então por isso a gente tem que se cuidar. Como é que a gente vai se cuidar? Não se trata de vedar, né? Inclusive dizer por que eu não posso ver meus avós. Eles têm mais risco, é uma doença que ela costuma ser mais grave para quem tem mais idade, né? Eu acho que a gente tem que falar essa informação. Quando eu digo minimizar a informação, é a informação que é desnecessária ela saber quantos milhões de mortes aconteceram, né? Milhares de mortes aconteceram naquele dia em cada cidade. Para a gente isso é um pouco demais, né? Então aí eu acho que não tem necessidade. Vamos dizer, isso pode ser estressor, né? Pode ser um fator muito estressante para as crianças. Então, né? Quer dizer,
você, por exemplo, né, cenas muito difíceis que têm aparecido de corpos na rua, né, coisas assim, muito, muito, muito difíceis, muito dolorosas, e que eu acho que aí também não tem necessidade, né? Enfim, o que não quer dizer que os pais não possam mostrar que estão preocupados com a situação, não possam falar da sua preocupação, não possam falar da gravidade da doença, né? Então, acho que tem uma diferença ali. É só essa questão do, né, o limiar aí do quanto, né, o que é excesso, o que é, né, a informação em excesso, ela para de ser produtiva, ela para de ser algo, deixa de ser um recurso, passa a ser um fator de risco. Mas como lidar com esse medo, com essa dúvida que a criança trouxe? Essa pergunta, ela fala, meu avô vai morrer, você vai morrer, mãe? Você, esse Sim. medo, essa dúvida, como lidar com isso? A gente tem que falar a verdade, né? E a gente está se cuidando, a gente está se protegendo, a gente está ficando em casa, ou se é um pai, uma mãe que não podem ficar em casa, né? Papai vai de máscara, papai lava a mão, faz tudo o que tem que fazer. Você não pode dizer, eu não vou ficar doente, né? Mas você pode falar que você está se cuidando e tranquilizá-la nesse sentido. Isso ajuda a diminuir um pouco a ansiedade. Isso nós temos que fazer conosco, não temos, né? Enfim, se a gente não se assegura de que estamos fazendo o possível, nós também vamos entrar em pânico, não é mesmo? Então, a gente tentar fazer aquilo que, né, de acordo com a informação que a gente tem, que é o necessário para a gente prevenir o adoecimento, e a gente tentar também se tranquilizar com isso, né? Porque se a gente ficar o tempo inteiro pensando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, isso já se transforma aí, né, numa ansiedade, num quadro de ansiedade mais complexo, né? Então, tem alguns comentários aqui. Já vou abrir já para a pergunta. Antes, eu vou compartilhar aqui. Eu não consigo, depois eu vou mandar, a gente vai encaminhar para o e-mail para vocês, essa cartilha que a Luciana me mandou, que ela recebeu, que é bem legal, eu vou compartilhar aqui, mas eu não consigo, vou compartilhar na minha tela. Que eu acho que é bem interessante. Aqui é carta a meninas e meninos em tempos de Covid. Quem é que fez do mesmo isso? No fim tem, é de Minas. Mas assim, eu tive contato com muitos materiais para crianças, tá? Muitas coisas bacanas, mas eu achei que esse livro está muito bem feito, né? Ele inclusive traz essa questão que eu acho tão importante de mostrar para a criança que ela tem um papel potente também nessa crise. Então eu achei muito legal. Aí depois ele vai abordando primeiro todas as dúvidas, os medos que ela está passando, o que mudou, mas aí falando sobre você se cuidar da alimentação. Isso, quer dizer, tá vendo isso também? Né? Eu posso me cuidar comendo melhor, ficando mais forte, né? Me exercitando na medida do que é possível. Né? Então... Falando das doenças, falando o que está acontecendo, os enfermeiros e enfermeiras. Isso. Quer dizer, o que está sendo feito, né? O que está sendo feito para cuidar disso? Então, isso também acho que é outra coisa que tranquiliza a criança. Olha, tem essa doença, não tem remédio, mas no mundo inteiro as pessoas estão tentando achar a cura. Está todo mundo trabalhando, né? Todo mundo fazendo a sua parte para né, enfrentarmos a essa situação. Então, eu acho que isso também ajuda a criança a entender que ela não está à deriva, né? Então, acho que é bem bacana. Eu não estou conseguindo ler. Tá vendo? O que ela pode fazer? Ela pode lavar a mão, né? Tudo que é possível fazer nesse texto. Tem uma pessoa que diz que tem o PDF, a Natália tem o PDF na internet. Legal. E aqui eu achei uma parte bem bacana. Quiser ler essa parte? Tá bom. Que... Fazendo a nossa parte, somos também heróis, como super médicos, as super médicas, as super enfermeiras, os super enfermeiros, o super porteiro do hospital. Tem também os super lixeiros, o super moço do mercado, a super moça da padaria, o super farmacêutico, o super motorista de ônibus e o super entregador de comida. Eles não podem ficar em casa, mas você pode. Estão lá fora, nas ruas, nos hospitais, nos mercados, nas padarias, nas farmácias, por nós, e nós temos que ficar dentro de casa por eles. Daí aqui vem do que eles podem fazer, né, também. Estamos vivendo um momento de grande preocupação, ficar perto de quem cuida de vocês pode ser uma aventura.
Pode ser também uma hora para as grandes mudanças, para o mundo ficar melhor. Quem cuida de vocês pode contar uma história ou soltar a voz de uma canção de quando era criança. Já vocês podem fazer muitas coisas legais, como colocar essa pessoa no colo e fazer um carinho bem gostoso nela. Ensinar uma receita que aprenderam na escola, convidar para o jogo das 5 Marias, que a vovó ensinou, ajudar a fazer o almoço e a lavar a louça, brincar de gato-mia ou ensinar a fazer massinha de farinha de trigo com gelatina. Vocês podem. E daí vem as coisas aqui. E vocês daí vão falar sobre tudo isso. Fórum Mineiro de Educação Infantil, FMEI. Organização da Correia Batista, projeto gráfico Raquel Matsushita, diagramação entre linha design, revisão Zélia Versini, redes sociais Felipe Albuquerque. Muito legal. Eu achei que é um material bem bacana, né? Como você falou, talvez aqui no grupo hoje que está assistindo, né? Não tem só psicólogos, talvez não tenham conhecido. E acho que ele traduz bem, eu acho que essa forma preventiva de lidar com a questão, né? Então, focando, né? Eu acho que é isso, acho que é um momento que a gente tem que tentar focar também na esperança e nos cuidados e tudo, né? Então, de fato, eu acredito nisso, né? Que a gente tem aí, né? Essa pandemia, ela pode tanto ser um fator de risco para essas crianças no futuro, mas como pode ter sido, né? Mais para frente eles podem lembrar disso como algo que eles enfrentaram, lidaram, que foi até um momento de mais proximidade com a família. Então, isso vai depender muito de como a gente vai lidar com isso. Por isso que eu acho que a prevenção é muito importante agora. Perfeito. Ó, a Mariana colocou o link aqui, tem o link, tá? Quem quiser copiar aqui nos comentários, tem o link, daí dá para fazer, para baixar. Agora a gente vai abrir. Você tem alguma coisa, Lu, ainda para falar? A gente pode abrir para perguntas. Tem alguma coisa que você quer complementar? Complementar, vamos abrir. Se lembrar de alguma coisa que a gente não abordou, eu tá bom. vou falar. Perfeito. Vou ver se eu retomo aqui. Acho que tem uma pergunta sobre recursos de atendimento psicológicos online para crianças nesse período de pandemia. Sim, né? Estão sendo desenvolvidos, né? De fato, embora o atendimento online para adultos já era algo muito familiar para a grande maioria dos psicólogos e psiquiatras, para crianças ainda não. Então, isso está sendo desenvolvido. Então, e com bons resultados, né? Então, isso tem sido feito, inclusive vai ter um curso que vai ser dado lá no 4 Estações, semana que vem, não vai ser dado por mim, que vai ser a respeito disso, da psicoterapia online com crianças, né? Que eu acho que é algo que a gente está precisando mesmo, né? Estudar, pensar, dividir, compartilhar ferramentas, porque é algo novo, né? Então, acho que é importante, a gente, é o que temos né, nesse momento e a gente precisa aprender a usar melhor essa ferramenta. Né? Então, assim, e quando, né, acho que uma outra coisa importante é assim, que quando, né, alguns sintomas persistem, né, então a criança que está mesmo mais deprimida, se isso não passa, se com a conversa, se com o suporte, né, se isso não melhora, aí é importante sim buscar uma ajuda. Né? E sim, seria o caso de buscar ajuda. Então, tem algumas perguntas aqui falando assim: o que fazer se antes do cuidador ter tido a oportunidade de falar com a criança, alguma outra pessoa contou sem muita sensibilidade? Acho que contou sobre a morte ou contou sobre alguma coisa sem sensibilidade. Como corrigir o estrago? Eu acho que é bom perguntar, né, para a criança o que foi falado, o que ela entendeu. Mesmo, e tentar explicar de uma outra forma, né? Tentar trazer de uma forma mais acolhedora essa explicação, né? Agora a criança vai dizer, ela vai mostrar aquilo, como é que foi, né? O que impactou, o que ficou difícil, o que ela não entendeu, né? Por isso que é muito importante que a gente fale o mais breve possível, porque isso é muito comum. Né? A gente não conta, ela vai ouvir de outra pessoa, ela vai saber por outra fonte. Né? Então, isso é um outro motivo para que a gente conte o mais breve possível a questão do adoecimento ou morte de algum familiar. Eu acho que o ponto que você está trazendo sempre é isso, né? Antes de mais nada, perguntar como ela está sentindo, o que ela entendeu, o que ela está sabendo, né? Desculpa, entrou uma ligação.
Primeiro, isso. perguntar o que é, para a partir daquela informação você poder construir a história, porque pode ser que o entendimento já esteja correto, ou pode ser que é outra história, né? Onde que eu tenho que dar socorro aqui, né? Isso, exatamente. Exatamente. Sabe que eu já vivi situações em que uma pessoa me ligou para pedir orientação. Luciana, o filho de uma amiga minha, né, perdeu o pai e a minha amiga ainda não contou, ela não está querendo contar, ela não quer levar o velório. Enfim, daí eu orientei. Quando a mãe foi contar, né, depois essa amiga me explicou, ela disse, né, ela foi contar para o filho e o filho disse: ah, sei, o papai morreu. Né? Então, quer dizer, ele já tinha entendido, né? Já estava claro. Então, é isso, né? Na tentativa de poupar, né, a criança, muitas vezes, né, a gente priva a criança de estar em contato com o seu cuidador, né, com o seu pai, com a sua mãe, nesse momento tão difícil. Né? Ou seja, a criança estava lá já, ela já sabia, provavelmente sofrendo sozinha. Não é mesmo? Então, se já tivesse sido contado, essa dor já seria ali compartilhada. Então, geralmente, quando a gente tenta poupar, a gente deixa a criança sozinha com a dor dela. Né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Kelly, falando assim, a gente tem falado muito sobre as dificuldades geradas pelas ausências dos rituais para os adultos. Sim, é importante, Kelly, que bom que você trouxe esse ponto. Como podemos pensar essas dificuldades para as crianças e também encontrar caminhos de ritualização? Sim, pois é, essa é uma questão que estamos vivendo agora, né? Não só pelas perdas por Covid, mas também quando não é Covid, né? Algumas instituições têm feito as despedidas online, né? Mas não sei dizer nem a porcentagem que isso está acontecendo. Então, muitos estão deixando seu familiar no hospital e nunca mais o veem, né? Enfim, os caixões lacrados, tudo isso que vocês já sabem. Então, na medida em que for possível essa despedida online, isso é muito bom. Na medida em que for possível entregar um desenho, essa criança pode fazer um desenho de despedida do avô para a avó, para os pais, né? E é uma oportunidade dessa criança poder se despedir, né? Poder dizer o quanto ama essa pessoa que está perdendo. E poder começar, né, esse processo de dar sentido também para o que está acontecendo. Não é mesmo? É bem menos abrupto se eu posso fazer uma despedida e depois ele faleceu, enfim. É um processo, né? Então, essa é uma forma, né? Outra coisa são os rituais online, né? Aí o Tom até pode contar um pouquinho mais, você tem, né, trabalhado com isso, né, Tom? Eu tenho tenho ouvido a respeito disso, né, pacientes, pessoas que participaram de rituais online e que tem sido bastante benéfico, né, porque é uma forma de alguma forma ter o apoio social nesse momento, receber da forma que é possível, de poder prestar uma homenagem, né, e a criança também pode fazer parte disso, né, por que não? Porque ela não pode participar do ritual online, ela pode ajudar a escolher se vai ser cantada uma música, se vai ser lido um poema, ela pode participar disso. E, de novo, eu falo aquela questão da importância do reconhecimento de que a criança também está enlutada, né? E que ela é parte do luto da família. Então, ela pode participar. Outra coisa que dá para fazer também, que é muito bacana, e a família pode fazer, uma caixa de lembranças da pessoa que se foi, né? Então, com objetos, o que a gente vai guardar? E a família escolher junto. Ou cada um faz a sua, ou a criança pode ter uma só dela, isso pode ser, cada família vai encontrar o ritual que fizer sentido para ela. Né? A caixa de lembranças costuma ser muito bacana para a criança, porque ela vai ter algo que ela pode acessar, né? Ela pode ir lá, ver fotos, pegar aquele objeto que lembra tanto o avô, a avó, não é mesmo? Então, isso é dar recursos de enfrentamento para a criança, né? Você mostra para a criança de que ela não precisa esquecer essa pessoa, né? De que essa pessoa é importante para ela e vai continuar sendo importante, que ela vai poder acessar quando ela sentir falta, né? Então, isso também é uma forma de dar recursos. E aqui eu até coloquei o link aqui, que a gente tem um guia que a gente criou, está aqui no chat,
E tem uma parte, a primeira parte, que é o planejamento, né? Que é pensar sobre a cerimônia, o que vai ser feito. Legal. Então, eu acho que também Legal. incluir a criança nesse planejamento, Sim. vamos participar, nós estamos organizando, quem que a gente vai chamar, que história você gostaria de contar, você quer fazer um desenho para a gente mostrar o desenho no dia da cerimônia? Então, envolvendo a criança também neste processo. E me veio um pensamento aqui agora, que é justamente assim, as conversas sobre a morte, que é o que o infinito a gente promove, né? Conversas sinceras sobre viver e morrer. Muitas vezes a gente tem muito receio de iniciar essa conversa. Aquele grande elefante no meio da sala, fica todo mundo evitando, poupando, porque parece que vai doer demais. É quase quando a gente tem uma inflamação, assim, né? Não toca aqui nessa inflamação que vai doer mais ainda. Mas depois que a gente tem coragem de abrir essa conversa, entrar nessa ferida, fica tudo muito melhor. Tem a dor ainda, mas só que daí tem a conexão, fica mais fácil lidar junto. Inclusive, daí para os pais, eles abrindo essa conversa, para eles também fica mais fácil esse processo de enfrentamento do luto, porque a criança provavelmente vai contar uma história sobre o avô, vai ter aquela sacada de criança, que é aquelas frases espetaculares que em 3 palavras ela resume e define o amor de uma outra forma muito maravilhosa. Às vezes as crianças ajudam os próprios pais a atravessarem esse luto, né? A vivenciarem. Com certeza. Eu acho que isso é importante, incluir as crianças na elaboração. Inclusive, eu vou colocar isso no guia, que a gente não está falando sobre isso, de, se possível, incluir as crianças. Isso é bem, bem importante mesmo. Então, eu tenho até falado em algumas entrevistas que eu tenho incluído essa questão aí da criança, né? A gente não pode esquecer. Mesmo sendo virtual, ela talvez até facilite a participação dela. Talvez no futuro ela vai participar. E principalmente nesse processo da elaboração, do planejamento, das ideias, do que vai fazer. Sim. Me preocupa muito a gente não dar, nesse momento, um passo para trás, né? Porque a gente vinha muito num processo de conscientizar as pessoas da necessidade de incluir a criança no luto da família. E me preocupa, nesse momento que a gente está vivendo, de que a gente deu um passo para trás. A gente não precisa dar um passo para trás. Né? A gente pode incluir da forma que é possível. E eu concordo totalmente com você. Eu acho que quando esse assunto pode ser falado na família, não beneficia só a criança, beneficia os adultos também. Né? Quando eles veem que a criança tem essa força para lidar, né? Por mais difícil que seja, eles têm recursos para lidar, isso também dá uma tranquilidade maior para os adultos. Né? Isso ajuda os adultos a lidarem com a sua dor também. Perfeito. Então, com certeza. Muito bom. Tem uma pergunta da Mara Rubi aqui. O trabalho com as crianças sempre envolve a família? Como você lida com a resistência desses pais, quando acabam não seguindo algumas orientações por limitações pessoais com o assunto? Não buscam atendimento individual e depositam esse cuidado no processo terapêutico da criança. A primeira pergunta é sobre a família. O trabalho com as crianças sempre envolve a família? O trabalho com a criança sempre envolve a família? Sim. No meu caso, sim. Né? No caso de pessoas que trabalham na abordagem da teoria do apego, sempre, né? E outras abordagens eu sei que também. Principalmente nesse contexto de luto, não dá para trabalhar só com a criança nesse contexto, né? Você tem que também entender o contexto da família, né? Porque senão você pode estar lhe dando um espaço para ela expressar no contexto terapêutico e ela não ter esse espaço em casa, né? Então, com certeza, muitas vezes o trabalho é feito até só com a família e já é suficiente. Né? Então, assim, eu até, uma coisa que eu acho que é bem importante nessa conversa de hoje, né? Eu não sei se tem pais que também estão participando aqui, que vieram um pouco mais como pais, né? Claro, tem muitos pais aqui, mas enfim, pessoas que buscaram a conversa por terem filhos e que querem orientações. Eu acho que o principal nesse momento, né, que eu gostaria é, enfim, que os pais se cuidem, né? Eu acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar muito. Então, eu sempre tenho um pouco de receio quando falar sobre como cuidar da criança, de que fique um monte de orientações, né? E que eu acho que eu tenho mais um monte de coisa para dar conta, e como é que eu vou fazer tudo isso, né? O mais importante mesmo é que eles se cuidem, porque eles se cuidando, naturalmente eles vão cuidar de uma outra forma da criança.
E nesse momento, o mais importante para as crianças é sentirem que os seus pais estão dando essa segurança, são uma base segura. Tem uma pergunta mais prática, assim, o Conselho de Psicologia liberou o atendimento de luto via online, porque não era permitido antes da pandemia. Liberou, né? Sim, tem que ter o consentimento dos pais, no caso do atendimento de crianças e adolescentes. Perfeito. A partir de que idade você recomenda atendimento online para as crianças? Pois depende de como você vai fazer, né? Então, assim, com as crianças muito pequenas, é difícil fazer um atendimento só da criança, né? Talvez a criança vai ter que estar com o pai junto, né? Momento só com os pais, né? Porque a criança muito pequena, ela não fica na tela por muito tempo, né? Enfim, a criança muito pequena, na verdade, eu nem atendo só, né? Só a criança, sessões só com a criança são mais raro eu trabalhar dessa forma. Então, já a criança mais velha, vamos dizer, a partir de uns 6, 7, ela já consegue se concentrar um pouco mais, né? Então, já fica mais viável esse trabalho, ter sessões só com a criança, né? Ter momentos só com ela. Então, para o adolescente, vamos dizer, mais tranquilo ainda, né? Esse atendimento. Mais amplo. Eu acho que tem uma questão que você falou, né? Que às vezes os pais, né? Que você tem essa cautela de não falar um monte de coisa o que fazer, porque senão é mais um monte de tarefas a serem feitas. Eu fico assim, né? Coisa é falar para né, profissionais da saúde, quando é mais com o objetivo de ensinar, né? Enfim, mas aqui eu entendo que possam ter pais que querem uma ajuda, né? Que talvez estejam assim descabelados, né? Eu tenho ouvido pais né, descabelados e que às vezes só a gente dizer, olha, diminui um pouco a sua exigência. Se as crianças não fizerem as tarefas tão bem feitas nessa fase também, tudo bem, né? Acho que é isso, acho que a gente vai ter que diminuir um pouquinho o grau de exigência em relação a gente, em relação às crianças, né? Eu acho que são muitas adaptações que a gente está tendo que fazer. Então, não dá para a gente achar que é igual, né? Aquela coisa de tentar manter exatamente igual, né? A nossa vida não vai ser igual. E também nessa linha mesmo, assim, então, assim, o que não fazer, então? Em relação ao luto da criança, em relação a isso tudo, o que não fazer? Então, talvez, tipo, você não vai dar conta de fazer tudo, mas pelo menos o que não fazer já é, tipo, se você evitar, no mínimo, essas pequenas coisas, já não tem grande estrago. Sim. Eu acho que tem minimizar demais, né, o sofrimento da criança, por exemplo, mas isso não é nada, né? Você só não está indo para a escola, né? Então, enfim, no sentido de não dar o devido valor que pode estar tendo para uma criança, não encontrar os amigos, né? Não encontrar os avós. Então, né? Quer dizer, acho que validar, entender que ela pode estar sentindo sim, eu acho que já é muito, né? Outra coisa que eu acho, né? E aí, assim, de fato, é uma situação interessante para todo mundo. A gente tem visto um incremento na violência doméstica grande, um incremento no abuso de crianças grande. Então, o que leva a crer que também esse convívio excessivo, se por um lado pode ajudar a construir intimidade maior entre pais e filhos, também pode levar a situações de mais conflito. Então, poder controlar, né, tentar de alguma forma controlar a sua ansiedade, o seu estresse, não descontar nas crianças, porque muitas vezes as crianças acabam sendo ali, enfim, né, a gente acaba descontando sem querer, né? E eu acho que assim, se acontece, né, pedir desculpas, né? Mamãe estava nervosa, hoje foi um dia difícil, eu não estou dando conta, né? Eu peço desculpas. Então também todos os pais falham, não é mesmo? Eu acho que a possibilidade de pedir desculpas é que é reparador nas relações. Então, acho que essa é uma questão bem importante da gente tentar manter minimamente um equilíbrio e buscar as ferramentas. Se você precisa de um tempo só para você, eu sei que está difícil, mas tente encontrar esse tempo só para você, né? Se você precisa conversar, né, no trabalho, olha, não estou dando conta, acho que é o momento que todos vão ter que se flexibilizar, né, em relação a isso. Eu tenho visto empresas que estão
mais conscientes, que estão vendo, né? Nesse caso, né, tem pesquisas dizendo que as mulheres estão mais estressadas, né? Porque elas costumam assumir a maior parte das tarefas, tanto de casa como dos filhos. Então, filhos, casa e trabalho, né, elas estão com níveis de estresse, ansiedade e depressão maiores. Então, acho que a gente tem que, né, realmente se cuidar nesse momento, procurar ajuda, né? Se for o caso, procure ajuda profissional. Eu vejo que, em muitos casos, só da pessoa ter um espaço para ela, né? Isso já faz muita diferença. Surgiu novamente a pergunta se o Conselho de Psicologia liberou o atendimento online. Deram 2 perguntas de novo. Reforça, por favor, essa pergunta. Está liberado o atendimento online? Tá, também. Lembrando que quando é para criança e adolescente tem que ter o consentimento dos pais. Perfeito. Então, está liberado, pessoal. Quem tiver interesse, eu estou vendo que essa pergunta tem sido nessa questão do atendimento online. Essa pessoa que vai dar o curso lá no Capacitações, ela tem uma formação em vídeo feedback, né? E bem interessante, e que, enfim, eu já tinha essa formação antes de tudo que a gente está acontecendo, e acho que vai ser bastante interessante, eu vou fazer também o curso dela, nesse sentido de poder trazer ferramentas nesse momento, né? Então, é um trabalho fundamentado também na teoria do apego, e bastante do que eu já, né, li a respeito, conheci a respeito, achei muito interessante. Só para quem tiver... É para terapeuta. Oi? É para psicólogos, é focado em psicólogos. E as informações eles encontram no site do 4 Estações, que as pessoas estão perguntando aqui, informações no site do 4 Estações. Daí que... Isso. Aí estão perguntando também sobre atendimento a enlutados, né? Sim, atendimento a enlutados online também, né? Nós mesmos estamos fazendo no 4 Estações, né? Nós temos também a nossa clínica escola, que continua funcionando online. Estamos oferecendo agora também grupos para enlutados por Covid. E também vamos abrir, a gente está tendo procura também de outros enlutados, a gente vai abrir um grupo também para outros lutos online. Então, além do atendimento para os profissionais de saúde, que a gente já estava oferecendo antes, no caráter de emergência. Então, peço que divulguem também, são trabalhos, né, gratuitos ou de pagamento voluntário, né? Então, quem tiver interesse. E tem uma pergunta que se repetiu aqui, é como lidar com a resistência dos pais. Se os pais não aceitam o processo de terapia ou não colaboram e tudo mais. A resistência a levar... Aqui, ó, quando acaba não seguindo algumas orientações por limitações pessoais com o assunto, não busca o atendimento individual e deposita todo o cuidado no processo terapêutico da criança. Entendi. Pois é realmente um impasse aí, né? Porque quando a gente entende que a questão é dos pais, né? O ideal sempre vai ser a gente tentar incluir os pais, muitas vezes até atender os pais individualmente e não atender a criança, em alguns casos. Mas eu entendo que às vezes a resistência é tão grande que às vezes a gente começa, então, ok, vamos começar pela criança e aos poucos, à medida que a gente vai ganhando um pouco mais da confiança desses pais, a gente vai trazendo os mais para perto e em muitas situações eles acabam depois aceitando encaminhamento pela psicoterapia, né? Então, a gente, de fato, né, é um desafio mesmo trabalhar com crianças, a gente encontra essas questões. Perfeito. Os pais. Se o problema é o pai, eu vou com os pais primeiro, né? Eu cuido deles primeiro, né? Entendo essa resistência, né? Isso, vai tendo que ir pelas beiradas, né? Então, tá bom. Então, vamos trabalhar aqui, começar aqui com a criança e fazendo algumas conversas, algumas sessões com os pais, depois, pouco a pouco, a gente consegue encaminhar os pais para terapia, mas, de fato, acaba sendo muitas vezes um desafio. Lu, eu queria, como eu te falei, muita gente não é psicólogo que faz parte aqui do Infinito, e a semana passada a gente já teve a Gabi falando sobre teoria do apego, mas você citou algumas vezes. Explica rapidamente, assim, numa linguagem bem simples, o que é a teoria do apego? Sim. A teoria do apego, ela é um braço da psicanálise, né? Seu principal expoente é o John Bowlby, né?
E vamos dizer que a principal, né, diferença aí, né, o que o Bowlby vai dizer, é da importância dos laços afetivos na construção da nossa personalidade, né? Por meio dos laços afetivos que a gente vai encontrar, que a gente vai construir uma imagem de quem somos, de quem são os outros, né? A partir da forma que nós fomos criados, fomos cuidados, somos, a partir das nossas relações é que a gente vai desenvolver né, esses que a gente chama dos modelos operativos internos, mas que nada mais é do que lentes, né? Lentes de como a gente vê o mundo, como a gente vê o outro, né? Como a gente se vê. E aí, o processo de terapia, né, implica em encontrar, né, alguém que vai oferecer uma base segura, ou seja, alguém com quem eu possa estabelecer uma relação de confiança, né? Alguém que eu sinta que, de alguma forma, vai estar ali mais forte do que eu, para me permitir que eu possa olhar para as minhas questões com mais profundidade. Então, assim, resumindo muito, né, é basicamente isso. E aí, no processo de luto, né, a gente precisa muito de uma base segura para poder fazer esse processo de olhar para a nossa vulnerabilidade, para as nossas perdas, para as nossas dores, né? Então, essa base segura, empática, que é essa pessoa com quem eu, de fato, possa contar, possa confiar, né? Tanto para olhar para as minhas questões, como para poder enfrentar o mundo, né? Lidar com o mundo, com as dificuldades, com os desafios, né? Então, uma outra coisa que eu acho que é muito importante sobre a base segura, né, que a teoria também traz, é que nesse momento, né, no momento de adversidade, no momento de crise, nós precisamos contar, né, com relações de segurança para enfrentar a crise, né? Todos nós precisamos, né? Então, nós, profissionais de saúde, podemos né, oferecer essa segurança, né? A escola vai ter um papel de oferecer segurança para os pais, né? Foi importante para os pais, né, que tiveram, né, no caso das crianças que tiveram as aulas continuadas, contarem com a escola nesse momento, com o apoio da escola, né? Quer dizer, com esse recurso, a escola é também um suporte social, né, para os pais também. Uhum. E, enfim, a comunidade, de uma forma geral, pode oferecer segurança. Então, tem surgido muito também questões relacionadas à solidariedade, né, nesse momento. Pessoas se engajando em causas, ajudando. Você mesmo, né, Tom, tem feito coisas nesse sentido, né? Então, assim, no momento de luto, é muito importante que a gente sinta que estamos sendo cuidados, né? Então, seja pela família, seja pela comunidade de uma forma geral, né? Então, a gente poder cuidar nesse momento de todos aqueles que estão enlutados, né? Seja aqueles que estão sofrendo mais com o confinamento, seja os que estão perdendo entes queridos, né? A gente vai, de alguma forma, estar dizendo, olha, né, o que você está passando é muito difícil, mas você não precisa passar sozinho, né? Você pode contar com apoio, com recursos, e isso é um recurso de enfrentamento muito grande, né? Eu senti que eu tenho com quem contar nesse momento. Uhum. Então, mesmo, por exemplo, né, uma conversa como hoje, né, alguém que talvez precisasse de um recurso para lidar com o que está vivendo, encontrar isso, né? Eu tenho escutado em situações em que eu tenho falado das reações à pandemia, né, as pessoas se sentindo acolhidas porque estamos nomeando aquilo que elas estão vivendo, isso já é acolhedor, né? É verdade, é verdade. Também tenho ouvido muito isso do sarau, dos profissionais de saúde falando, né? É um espaço onde você pode falar sem julgamento, pode perguntar aquilo que ninguém vai ser julgado pelo que está perguntando, se sente pertencendo ao grupo, então isso tudo traz uma calma, traz um conforto, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. No seu livro, estou perguntando do teu livro para você falar mais, onde que as pessoas podem ter acesso a comprar esse livro e tudo mais. Momento merchandising. Tá bom. O livro está publicado pela editora Zagodoni. A gente também vende no Quatro Estações, mas no momento, né, tá fechado. E eu vou mandar também, Tom, o link do filme, porque também é um recurso, né, fácil que as pessoas podem acessar. O livro virou filme,
com a colaboração, né, com a iniciativa do Movimento Sem Pressa para Viver, né, foi transformado em filme. Então, aí a gente pode mandar, né, Tom? Isso, sim. A gente manda, amanhã eu mando junto no e-mail tudo isso. Legal. A gente até passou o filme no Festival Infinito do ano passado. Aqui tem um monte de chuvas de amor para você, Lu, falando 1 milhão de coisas. Lu, você é uma linda, fantástica. Cadê? Eu vi um monte chegando aqui. Obrigado pelo seu assistente, sempre muito rico. Lindo filme, fico super sensível, lindo demais. Sem Pressa para Viver. Aqui tem um vídeo no Insta do Sem Pressa para Viver. Tem no do Infinito também, a gente colocou. Que legal. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Meu carinho, obrigada. Imagina. Alguma mais pergunta? Não. Lu, muito obrigado. Foi ótimo. Eu que agradeço. Foi muito bom ter podido estar com todos vocês aqui hoje. E se alguém tiver depois mais perguntas e tal, fico à disposição. Tinha uma pergunta, Tom. Tem uma pessoa tentando fazer pergunta ali. Tom, eu pus no chat se vocês gravaram a palestra para ficar à disposição daqueles que não puderam unir. Justamente isso agora. Sim. Todas as palestras, todas as conversas que a gente está tendo aqui, elas são gravadas, elas estão sendo gravadas agora e elas vão para o YouTube. Então amanhã a gente sobe um trecho no nosso Instagram do Infinito e lá tem o link do nosso canal. O Instagram é infinito.etc. Infinito.etc. E daí lá a gente tem o link com todos os vídeos que a gente já teve aqui. Já tem uns... Você sabe que eu fiquei pensando, né? Tem uma iniciativa que está sendo feita na Europa e América Latina que chama Histórias de Quarentena. E eles convidam as crianças e adolescentes para escreverem sobre a quarentena, como está sendo esse período. Só que só em várias línguas, mas não em português. Então eu fiquei pensando se o Infinito não se interessaria em lançar uma... Não é bacana? Olha, pode ser. Depois me manda esse link, eu vou dar uma olhada nisso. Que interessante. Sim. Porque eu acho que todas essas são recursos de enfrentamento, né? Eu poder escrever sobre o que eu estou vivendo, eu poder falar, eu poder contar a minha história, eu acho que é um grande recurso. Hoje eu ouvi-lo, eu estava assistindo um negócio, uma apresentação da Yoko Sen, lembra da Yoko, aquela musicista? Maravilhosa. Ela lançou hoje um projeto lindo, que são de depoimentos de profissionais de saúde. Então, aqueles depoimentos dos profissionais com uma trilha que ela monta, não sei o quê, é super bonito. E daí falaram de um outro projeto que é um telefone, um número de telefone que as pessoas estão ligando e deixam um recado para os profissionais de saúde. Que bacana! Então, mensagem para profissionais de saúde, depois você vai para um site, você pode ouvir. Se você é um profissional de saúde, você chega como se fosse uma secretária eletrônica. Você fica ouvindo várias mensagens. Na hora eu pensei, me deu a ideia de falar, imagina criar um telefone que as pessoas possam ligar a mensagem para enlutados. Sim. Sabe? Sim. Mensagens, eu queria te deixar um abraço, sei lá, e que daí os enlutados possam ir nesse espaço para ouvir mensagens de acolhimento. Interessante. Acho que é mais uma ferramenta de enfrentamento também. Eu vou dar uma pensada. Muito legal. Gostei. Legal. Se for do interesse de quem está assistindo, eu posso também compartilhar alguns materiais que eu recebi, cartilhas para usar com crianças, além dessa, que é um livro, né? Tem umas outras ferramentas para crianças pintar, escrever como ela está se sentindo, tem outras coisas outros materiais interessantes. Então, se for do interesse, eu posso mandar. Me manda que daí amanhã, como a gente dispara um e-mail para todo mundo que participou de agradecimento, uma pesquisa, daí a gente já inclui esses links e os materiais todos. Legal. Se mandar aí, a gente dispara amanhã cedo. Tá bom? Muito bom. Tá ótimo. Espero que tenha ajudado. Eu estou vendo que tem muita gente aqui que está falando, né, que de alguma forma aproveitou. Eu fico feliz com isso. Sim, foi com certeza. Foi muito bom mesmo. Obrigado, então, agradeço muito o convite mais uma vez, Tom. Imagina. Muito obrigada. Seguimos juntos.
Obrigado a todo mundo aqui que está de todos os cantos do Brasil, do mundo e tudo mais. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Um beijo para todo mundo. Até mais. Beijo, Lu. Beijo, Semana beijo a todos. estaremos juntos na aula. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.